Bom, pessoal, então, bom dia a todos. Com muita satisfação aqui que inicio mais uma aula da disciplina de Algoritmos e Programação Computacional. Então, a gente já está na nossa terceira aula de repetição. Como eu já repeti aqui algumas vezes, para ter um domínio básico que seja de programação, a gente tem que entender das estruturas de controle de fluxo. A gente já aprendeu a primeira, que é muito importante, mas que é relativamente simples, que é as operações condicionais, e que a gente já tinha uma certa familiaridade. Eu acho que boa parte de vocês já utilizaram de algum tipo de condicional em um software como o Excel. E agora a gente já está na parte de repetição. Repetição também no Excel também é muito comum a gente utilizar, que é simplesmente a gente arrastar uma fórmula para outras células. A gente vai executar, o que a gente está fazendo aqui é executar procedimentos semelhantes, procedimentos de repetição, só que em uma linguagem de programação a gente tem uma flexibilidade muito maior. E com isso a gente é capaz de resolver uma gama, uma quantidade maior de problemas, né? Então, aqui a gente vai ver aqui as principais formas de controle de fluxo, que é condicional e repetição. Condicional a gente já teve 2 aulas, e repetição a gente vai ter 3 aulas específicas, mas sempre lembrando que repetição vai nos acompanhar até o final da disciplina, devido à sua importância. Foi justamente da necessidade de executar tarefas repetitivas e de forma rápida que surgiu e que desenvolveu e se popularizou aí o computador e, consequentemente, a programação. Especificamente de repetição, a gente já viu 2 temas, a gente já viu 2 aulas. A primeira aula foi uma aula mais introdutória, uma visão geral sobre os processos de repetição. A segunda aula a gente aumentou um pouquinho mais o nível de profundidade, o nível de complexidade, mas em contrapartida de flexibilidade também. Então é sempre um benefício. A gente tem um benefício com o aumento da complexidade. Então, na aula passada, a gente aprendeu como que a gente acessa elementos de uma lista, ou seja, como que a gente acessa múltiplos elementos que estão armazenados em uma estrutura de dados, como, por exemplo, lista. Agora, na aula de hoje, o foco vai ser como que a gente cria um retorno de múltiplos elementos, como que a gente retorna múltiplos elementos. Então, a gente já teve uma visão geral. Na aula passada, a gente aprendeu como que acessa múltiplos elementos armazenados em uma estrutura de dados, e na aula de hoje a gente vai aprender como a gente cria esses múltiplos elementos, porque não, tenho certeza, que na vida prática da gente, eu acho que essa vai ser a alternativa que a gente mais vai precisar aplicar. Então, a gente tem uma entrada lá com múltiplos elementos, isso aí vai vir de um arquivo do Excel, por exemplo, ou de um banco de dados qualquer, e depois a gente vai retornar provavelmente múltiplos elementos também. E depois a gente vai salvar isso aí num banco de dados ou num arquivo do Excel também. Então, assim, cada vez a gente vai aumentando aí a complexidade, mas em contrapartida também a gente aumenta a nossa flexibilidade e a capacidade de resolver problemas. A gente fica mais próximo aí do mundo real. Então, já vou começar aqui a compartilhar a tela, que eu vou fazer alguns esquemas aqui no quadro. É semana 7. Aqui. Deixa eu só fazer aqui uma mudança aqui. Deixa eu só mudar rapidinho aqui minha mesa de estabilizador aqui. Tá. Então a aula de hoje a gente vai continuar sempre lembrando, né, que a gente tem aqui as estruturas de controle de fluxo. Aí por um lado aqui que a gente já teve a oportunidade de explorar bem, né,
que são os condicionais. E o foco aí das últimas aulas e da aula de hoje, que é a repetição. Aí aqui, em se tratando de repetição, a gente já teve nossa aula primária, que a gente tinha lá um escalar, uma variável, um objeto, executava lá um loop e retornava também um escalar. Aí depois, na aula passada, também a gente teve a oportunidade aí, ó, de acessar múltiplos elementos. Esses elementos, inclusive, a gente acessa pelos seus índices. Importantíssimo isso aí. Tem como a gente acessar pelo índice. A gente aplica aqui um processo de repetição ou um loop. E na aula passada também, até a aula passada, a gente retornava um escalar, um valor apenas. Então a gente tinha como input aí múltiplos elementos e retornava um único e exclusivo elemento. E na aula de hoje, a gente vai ter a oportunidade de ter como entrada, como input, também múltiplos elementos. Mas aí a gente vai aplicar aí um processo de repetição, um processo de loop. Aí o que a gente vai retornar vai depender muito do problema que a gente está resolvendo. A gente pode retornar aí, uma estrutura de dados aí com múltiplos elementos. A gente pode retornar também com uma quantidade menor de elementos. Pode retornar aí com um único e exclusivo elemento também, coisa que a gente já aprendeu, né? E às vezes pode retornar até com uma quantidade maior de elementos. O que isso aqui vai depender? Vai depender muito do tipo de problema que a gente está resolvendo. Tá? O que é muito comum? É muito comum a gente retornar com a mesma quantidade de elementos. E aqui a gente vai ter que aprender assim, uma coisa muito importante. Esse loop aqui, ó, a gente vai ter que aprender aqui a criar listas, ou então modificar listas já existentes. E quando eu digo lista aqui, ó, pode ser qualquer outra estrutura de dados. Aqui a gente só teve um contato, assim, o que a gente está trabalhando mais até então é lista, porque é o objeto mais comum da gente se trabalhar no Python. Nessa disciplina, essa mesma disciplina, com a linguagem de programação R, essa parte aqui eu foco muito em vetor, que é a estrutura de dados que a gente utiliza com muita frequência no R para executar, para resolver problemas dessa natureza. Mas só que a gente vai ter oportunidade, tá? E também a gente teve assim, uma apresentação assim, bem prévia, tímida, de outras estruturas de dados também, como por exemplo a data frame, que é como se fosse uma folha de dados. Tradução livre seria folha de dados, mas a gente pode associar como se fosse uma planilha do Excel, em que cada coluna representa uma variável. A gente vai ter a oportunidade de se aprofundar nessas estruturas de dados na próxima aula. Aí a gente vai aprender todas aquelas estruturas básicas do Python. Lista a gente já está trabalhando bastante, mas tem outras, e eu vou mostrar também o motivo da gente aprender outras estruturas de dados, e também vou apresentar outras estruturas que estão disponíveis em bibliotecas adicionais do Python, como por exemplo na biblioteca Pandas e na biblioteca NumPy, ou Numerical Python. Então vamos começar aqui a executar aqui então. Já vou lá inicializar lá meu Spider, né? Vou vir aqui no Windows Explorer, unidade C, WinPython,
Vou vir aqui no Spider. Sempre lembrando, né, que às vezes vocês podem ter instalado aí o Python pelo Anaconda. Aí você no menu iniciar aqui, ó, Anaconda, aí pode acessar o Spider por aqui. O Spider é nosso ambiente de desenvolvimento de código. Ele facilita muito a vida da gente nessa parte aí de criação desses códigos. Então vou criar aqui um novo arquivo aqui, já vou colocar meu nome, que eu sou o autor. Aí quando vocês estiverem fazendo, pode colocar o nome de vocês, que vocês fizeram aí o código. Então vamos começar a executar aqui. Eu vou aproveitar para salvar isso. Então aqui dentro de código. Então a gente já está na semana 7, né? Parte 3 aí de repetição. Então, qual o tipo de problema que a gente vai resolver? Então, a gente vai começar por um problema bem básico aqui. A gente vai resolver basicamente o que a gente fez no exercício da aula passada. Só que no exercício da aula passada, eu só pedi para os resultados serem impressos. Ou seja, só utilizar o print. E o print, como você sabe muito bem, aquilo ali é uma informação para o ser humano. Então ele imprime na tela e te passa aquela informação. Por que é interessante, em muitos momentos, a gente armazenar esses valores? Porque pode ser que essa etapa que a gente está executando é a etapa intermediária, que a gente vai precisar utilizar esses dados para uma execução posterior. Aí nada melhor do que a gente armazenar esses dados na memória do computador, e sempre aqui armazenando na memória RAM, a gente não está salvando nada aqui em disco, então a gente armazena isso na memória para usar posteriormente. Porque a impressão aparece na tela, o cálculo foi executado, mas isso aí é uma forma de apresentação apenas para o ser humano. Depois, o programa, a linguagem de programação, ela não tem mais acesso a esses objetos, a não ser que você crie um programa para ler da tela e capturar isso aí. Pode fazer isso também, mas eu acho que seria algo muito complexo e dar muita volta para resolver um problema específico. E nesse caso a gente tem aí as nossas estruturas de dados aí para armazenar esses elementos. E até então a gente está trabalhando aqui com lista. Com lista é interessante que tem diversos métodos associados, e eu vou entrar em mais detalhe com relação a esses métodos. Métodos nada mais são do que funções associadas aos dados. Ou seja, eu tenho um conjunto de dados e tenho algumas funções que foram concebidas para trabalhar especificamente. Elas executam operações específicas relacionadas com essa estrutura de dados. Isso é um benefício muito grande. Então, a gente precisa executar um procedimento, às vezes já tem um método associado a essa estrutura de dados. Tem, por exemplo, lá nós temos o método append, que ele serve para adicionar, ele serve para ir juntando novas informações em uma lista, e essa lista vai sendo acrescida, vai sendo aumentada gradativamente. Mas a gente tem uma infinidade muito grande de métodos aí. Então, o primeiro problema que eu vou resolver aqui, ó, vai ser obter o quadrado, ou seja, o valor elevado ao quadrado de um conjunto de elementos. Aí pode estar armazenado em qualquer estrutura de dados. No nosso caso aqui vai estar armazenado aqui numa lista. Beleza? Deixa eu só ver os dados aqui que eu estava usando aqui. Aqui na semana passada. Essa sequência. Estou com uma cola aqui.
é essa sequência aqui, ó. Eu tenho aqui uma lista com N elementos. 2, 5, 17, 3. Essa lista, essas informações poderiam ter vindo de um arquivo, como eu mostrei na aula passada, né, acessando isso aí de um arquivo do Excel, ou então digitando mesmo aqui no console. Estou digitando aqui no console porque tem uma quantidade menor de números, aí fica mais fácil para me fazer qualquer tipo de triagem e demonstração. Mas na prática, provavelmente essas informações aí vai vir de um arquivo texto, né? Porque é muito contraprodutivo a gente ficar digitando as coisas, né? Então, provavelmente isso aqui foi obtido em um dado momento, e a gente tem percebido que os sensores têm aumentado cada vez mais na parte de automatizar a coleta desses dados, então a gente recebe esses dados aí digitalizados, e o que a gente tem que fazer é ler esses dados aqui. Aquilo que a gente viu na aula passada, de importar, por exemplo, um arquivo do Excel. Então aqui a gente tem essa lista, aí o primeiro problema que eu vou resolver aqui vai ser como que a gente executa. Como que a gente executa, por exemplo, uma operação matemática simples, o valor elevado ao quadrado. E aqui a gente vai satisfazer justamente essa situação aqui, ó, em que a gente tem aqui um vetor de n elementos. A gente tem um vetor de n elementos. Nesse nosso caso aqui, 4 elementos, né? Um vetor de 4 elementos. E o que a gente vai precisar fazer é retornar também um vetor de 4 elementos. E aí a gente vai aplicar um loop para isso, elevado ao quadrado. Aqui eu já vou aproveitar, esse aqui, por exemplo, é nosso exemplo 1 aí. Aqui eu já vou até aproveitar aquilo que a gente já fez no exercício passado, que é imprimir essas informações numa lista, que é imprimir isso aqui na tela. Então eu vou colocar aqui, ó, apenas imprimir na tela, coisa que a gente já sabe, teoricamente a gente já sabe fazer. Como que seria isso aí? Eu vou utilizar o bom e velho loop for. Por que eu vou usar o loop for? Eu tenho 3 tipos de loops principais. Primeiro deles, o loop que eu apresentei primeiro, loop while. Gente, espera só um minutinho aqui que tá tocando a campainha aqui em casa. Volta rapidinho. Então, beleza. Primeira forma que eu vou... Então, aqui primeiro eu vou só imprimir aqui na tela, né? Então, vamos lá. Como que eu posso imprimir essas informações aqui? Eu tinha começado a falar que a gente tem 3 possibilidades aí de loops. A gente tem o loop while, do while e loop for. O while e do while a gente utiliza quando a gente não sabe previamente quantas vezes serão necessários ser executado. Quantas repetições são necessárias? A gente não sabe isso previamente, antes de cair no loop. O loop for é o oposto. A gente já sabe quantas vezes vai ter que ser executado antes de cair no loop. Isso aí, de acordo com a minha experiência, a gente utiliza na prática uma quantidade de vezes maior o loop for do que o while e do while. Aí a diferença entre o while e do while é que o while a gente testa aquela condição no princípio e o do while a gente testa a condição no final. Na prática, isso significa que com o do while a gente vai executar os procedimentos a serem repetidos pelo menos uma vez. Mas, via de regra, sempre a decisão é usar o while e o do while. Então, assim, na prática, vocês vão preferir, provavelmente, vocês vão usar o loop for. Se por um acaso não tiver como, ou se não for adequado, aí utiliza o while ou do while. Tá? E lembrando que se você sabe um tipo de loop, você consegue resolver praticamente qualquer tipo de problema utilizando esse loop específico, porque dá para a gente fazer umas gambiarras para modificar um loop e transformar no outro.
Então, vou imprimir aqui esses elementos aqui, né? Aí aqui eu estou usando aqui um interator, ou seja, esse interator ele vai assumir cada um dos elementos dessa lista. Não são todas as linguagens que suportam o interator, né? Então ele vai assumir. Primeiro ele vai ser o 2, depois ele vai ser o 5, depois ele vai ser o 17, depois ele vai ser o 3. Então, gradativamente, em cada repetição, ele vai assumindo um valor diferente da lista. Outra forma da gente trabalhar com o loop, especificamente o loop for, é utilizando um índice. É utilizando o acesso via indexação, que é acessar pelo índice. Então, eu obtenho uma lista de índice com auxílio do range, por exemplo, e a partir dessa lista de índice, eu acesso cada um dos elementos pelo índice, utilizando lá o colchete, né? Seria lista, abre colchete, índice, fecha colchete, acessando o elemento pela sua posição. Aqui o interator é uma simplificação disso aí, então internamente está sendo acessado pelo índice, mas só que eu tenho um interator para simplificar, deixar mais simples, deixar mais compacto aqui o meu processo de execução. Então, para me imprimir, seria algo mais ou menos assim, ó, o valor elevado ao quadrado, né? Então, eu tenho aqui, ó, elemento ao quadrado é igual. É que eu coloco a conta mesmo, né? Lembrando que o valor quadrado aqui no Python é 2 asteriscos. No Excel é o acento circunflexo. E no R ele aceita os dois. Tanto os 2 asteriscos quanto o acento circunflexo. Beleza, 2 elevado a 2, 4, 5 elevado a 2, 25, 17 elevado a 2, 289. Então tá impresso, poderia ser uma impressão mais simples aqui, ó. Impressão mais simples. Olha lá, ó, 2, 5, 17, 3. Fez a conta, mas tá aí os números. E eu tô vendo, o ser humano aqui recebeu essa informação, ele tá vendo. Mas só que observe que isso aqui não está armazenado em lugar nenhum. Ó. O que eu tenho aqui? O elemento que eu estava modificando ele aqui gradativamente, eu tenho a lista. Mas cadê meus valores elevados ao quadrado? Não está salvo, não está armazenado. E se eu quisesse, por exemplo, executar uma operação assim, ó, esse valor elevado ao quadrado deve ser multiplicado por 2. Aí não tem como eu fazer, porque ele não está disponível para mim, ele só está disponível aqui na impressão. Aí na impressão aqui, ó, na tela, deu um Ctrl L, que ele limpa a tela, cadê? Acabou, não tem mais acesso. Então aqui, eu vou utilizar aqui, nossa primeira solução aqui, né? Eu vou armazenar os resultados, vou armazenar numa estrutura de dados, e como que eu faço para fazer esse armazenamento aqui, ó? Então, vou copiar essa lista, eu não precisava ficar repetindo, mas só para cada exemplo desse aqui eu ter a repetição, para ficar mais próximo, mais fácil de identificar. Então, aqui eu tenho minha lista. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma lista vazia para receber meus elementos. Eu vou chamar ela de lista underline quad, ou seja, os elementos da minha lista elevado ao quadrado. Sempre de nomes sugestivos, que você bate o olho e você já identifica rapidamente o que aquilo quer dizer. Porque isso aqui facilita muito a vida da gente para a gente entender nosso código no futuro. Se você chamar isso aqui, por exemplo, resultado 1, mas resultado 1 pode ser qualquer coisa, aí você vai ter que vir aqui e ver o que realmente está sendo feito para você saber efetivamente o que significa. Quando você coloca nomes mais sugestivos, fica muito mais fácil para você interpretar, entender, manter, modificar e corrigir esse código no futuro. Então, assim, é uma boa prática de programação dar bons nomes. O que é um bom nome? É um nome curto e sugestivo. Ele sugere o que a operação é feita. Então, aqui eu vou criar uma lista vazia. A gente tem duas opções para criar uma lista vazia. Ou fecha e abre colchete. Ou então a gente pode criar assim, ó. Lista quad é igual a list, usando a função list. Abre e fecha parênteses. Qual que eu vou usar? É essa aqui, gente, porque eu preciso digitar menos coisa. Porque eu sou preguiçoso? Não, porque isso aqui
faz diferença, tá? Isso aqui desanima muito quando você está trabalhando e você tem que ficar digitando muita coisa. Além disso, o código fica muito mais clean, fica muito mais limpo, fica muito mais fácil de ser entendido. Então, eu prefiro, quanto menos coisa eu precisar digitar, melhor. Agora aqui eu vou aplicar um processo de repetição que vai ser basicamente a mesma estrutura, a mesma carcaça do loop anterior. Eu vou acessar cada um dos elementos, só que olha que interessante, eu vou utilizar aqui um método. Deixa eu executar isso aqui. Aqui, agora eu tenho aqui, ó, eu tenho minha lista quadra, só que tá lá vazio, ó. Eu tenho aqui, ó, vamos ver essa, eu tenho aqui o índice, né, que é a posição dela, eu tenho aqui o tipo dela, que a gente vai aprender mais sobre isso na aula que vem, ela é do tipo inteiro, ou seja, ele não tem valor decimal, não tem valor fracionário, é um valor do tipo inteiro, não é um valor fracionário. Aqui eu tenho um tamanho, quantos elementos, e aqui eu tenho um valor, né, o valor de fato, 2, 5, 17 e 3. Vou fechar aqui, ó, minha lista quad. Não tem nada, tá vazia. Olha só, tem 0 elementos o tamanho dela. Mas é claro, eu não executei nada, não fiz nada ainda, agora é que eu vou fazer. E para fazer isso, eu vou usar algo que é muito interessante. Essa lista, por exemplo, aqui eu criei uma lista. Vou jogar ela aqui só de curiosidade. Essa lista, por exemplo, tem diversos métodos, olha só. O primeiro que aparece aqui, ó, append. Esse append aqui vai juntar elementos um por um gradativamente. A gente tem um clear aqui que limpa a lista. Às vezes, isso aqui tudo vai depender do procedimento que você está executando. Às vezes você está lá no loop, resolve uma operação e precisa limpar para reinicializar. Então, isso aqui você limpa. Então, se tem 5 elementos, vai passar a ter nenhum. Aqui, para você copiar essa lista, tem esse count aqui, que ele conta elemento. Eu também não sei o que significa cada um desses métodos, não. Mas esse aqui eu acho que conta a quantidade de elementos específicos. Tem esse extend, que ele parece com o append, só que o append permite eu juntar um elemento por vez. O append, ele me permite juntar mais de um elemento de uma vez. Então, eu tenho uma lista com 4 elementos, ele permite eu juntar com uma lista de 3 elementos, por exemplo. Aqui eu tenho um index que a gente usou no exercício que eu mostrei ontem, que ele serve para identificar a posição de determinado elemento que eu tenho interesse. Estou pesquisando lá na lista. Essa lista tem um número 17, aí você coloca lá, lista index 17. Aí ele vai te retornar, por exemplo, aqui, ó, lista.index 17. Tem esse número 17? Aí ele retorna a posição no vetor, a posição na lista. Aqui, ó, 0, 1, 2. Está na posição 2. Tem, por exemplo, aqui o 3. Tem sim, está lá na posição 3. Tem o número 35. Aí ele até retorna um erro que não tem esse número 35. Dê uma olhada no código do exercício de ontem que eu mostro como que a gente trata essa exceção aqui, ó, como que a gente trata esse erro, tá? Não vou entrar muito em detalhe, não. Mas voltando aqui na minha lista quad. Aí tem aqui um insert. O append, gente, o append e o extend, ele serve para juntar no final da lista, sempre no final da lista. Esse index, ele serve para juntar em qualquer posição. Aí eu quero colocar na segunda posição, ou seja, depois do 5, depois do 5 ali. Então é só você colocar lá a segunda posição, o elemento que você quer adicionar. Aqui eu tenho um pop, esse pop aqui serve para remover o último elemento. Ele remove e vai lá e te mostra qual que é esse último elemento. Ele remove e apresenta. Sempre o último elemento. Tem esse remove aqui. Esse remove ele serve para remover um elemento em qualquer posição do vetor. Tem esse reverse, que ele simplesmente inverte a ordem do vetor. Se eu aplicasse o reverse aqui, ó, na minha lista, ó. Aí o 3 vai ser o primeiro elemento. Aí o 3 vai ser o primeiro elemento, 17. Aí que ele inverteu mesmo, né? Aí eu vou voltar aqui à lista original. Executei de novo. Aí que voltou. Opa. Apertei errado, né? Aí tá esperando outro comando ali. Eu vou apertar ESC aqui para desistir daquele comando. Então agora aqui tá a lista correta. E eu tenho também aqui, ó, um último método aqui que é para ordenar. No caso aqui do menor para o maior, eu posso ordenar do maior para o menor também, eu tenho diversas opções aí. Então, eu tenho alguns métodos, algumas possibilidades de execução
no próprio dado, porque esses aqui são os dados. Eu tenho alguns métodos associados a esses dados. São operações específicas concebidas para trabalhar com esse tipo de dado. Esses são os métodos. E aqui o que a gente vai usar mesmo é um append, que gradativamente a gente vai adicionar outros elementos. Ó. Olha só minha lista quad aqui. Ó. Minha lista quad. Está vazia, né? Ah, quero adicionar um elemento para ela. Qual é o elemento que eu quero adicionar? Ah, eu quero adicionar aqui o 45. Olha só minha lista quad aqui agora. Ó. Minha lista quad agora já não é mais vazia. Já tem um elemento, ó, o 45. Vou adicionar mais um elemento aqui, ó. Vou adicionar agora o 68. Tá lá, minha lista agora tem 2 elementos, eu sempre adicionando no final. Ah, eu quero adicionar, por exemplo, aqui o 105. Tá lá, o 105 agora é adicionado aqui na minha lista. Ah, eu quero remover o último elemento. Aí ele remove, né? Removeu o último elemento e ele até retorna ele aqui para você utilizar outra operação. Ah, por que ele faz isso? Por que ele retorna o último elemento? Provavelmente porque é uma operação muito comum de ser feita. Tem alguns tipos de algoritmo que requer justamente isso. Apresentar e remover. Remover esse elemento e apresentar, que você vai utilizar para uma operação subsequente. Então, como que a gente armazena então esse resultado? Primeira coisa aqui, né? Vou retornar minha lista original. Vou zerar aqui minha lista aqui quad, né? Então, que ela está com 2 elementos que eu fui adicionando aqui só para demonstração. Agora ela não tem mais nada. E agora eu vou adicionar gradativamente os elementos ao quadrado nessa lista quad. Então, tá aqui, ó. Lista quad. Ponto. Append. E o que que eu vou juntar gradativamente aqui? Elemento elevado ao quadrado. Pronto. Vou executar aqui. Mas peraí, mas por que não executou nada? Vou rodar de novo. Por que não apresentou nada? Cadê meu resultado? Ele não imprime, gente, porque ele simplesmente fez o ato de criar o elemento. Então tá aqui, ó, tá criado aqui, ó, valor elevado ao quadrado. Ó. 2 elevado a 2, 4, 5 elevado a 2, 25, 17 elevado a 2, 289, 3 elevado a 2, 9. Ah, quer imprimir na tela? Digita aqui, ó. Ali meus elementos aí, ó, bonitinho, elevado ao quadrado. Difícil, gente? Não, tá? Não é difícil. É só uma operação nova que a gente aprendeu aí. No R, é interessante que tem como a gente fazer dessa forma, ou seja, criar um objeto vazio e depois gradativamente ir aumentando, por exemplo, um vetor, só que é extremamente ineficiente computacionalmente. Aí no R, a gente precisa, por exemplo, alocar esse vetor antes. Ah, aqui eu preciso, por exemplo, obter o quadrado aqui de uma lista de 4 elementos. Aí você aloca lá um espaço na memória de 4 elementos. Ó, a lista quad tem 4 elementos. Aí você aloca, por exemplo, lá e coloca tudo 0, por exemplo, aqui, ó. 0. E aí que eu vou só fazer só para demonstração, mas não vou deixar nem salvo, tá? Porque isso aqui no Python não é uma boa prática, porque o append aqui no Python é extremamente eficiente. O processo análogo no R seria muito ineficiente, então a gente teria que fazer algo mais ou menos assim, ó. Aí aqui a gente não poderia nem usar esse tipo aqui, né, aqui a gente teria que usar índice. Usando o range aqui para criar meus índices. No R você teria que fazer algo mais ou menos assim, ó. E funciona, viu, gente? Aqui, ó. Eu crio um espaço, eu reservo um espaço na memória com a quantidade de elementos que eu vou precisar. Tá lá 4, né? E depois eu vou modificando, ó. Gradativamente ele vai modificando. Tanto é que por isso até que no título aqui, né? Se a gente for olhar bem lá no curso de R, no nosso curso de R aqui, ó, eu inclusive até chamo de modificar ó, essa aula.
Operações de repetição, acessar, não, essa aqui foi a aula passada. Operações de repetição, modificar vetor em um loop. Eu até chamo isso aqui de modificar no R. Mas talvez a terminologia mais correta seria criar ou modificar. No R mesmo lá a gente tem que modificar, porque seria extremamente ineficiente computacionalmente. Ah, mas por que disso? É a forma com que cada estrutura foi implementada, gente. Foi implementada assim e a gente tem que se adequar. O problema maior nessa estrutura é quando a gente... Aqui a gente precisa retornar a mesma quantidade de elementos. Então a gente sabe quantos elementos vai ter o seu retorno. O problema, no próximo exemplo, que eu vou identificar, por exemplo, os ímpares. Eu vou identificar os ímpares. Eu não sei quantos elementos vai ter no final. Então, mas aí tem toda uma estratégia que depois podem dar uma olhada lá naquele curso do R no código lá, ou então na aula que eu explico lá algumas estratégias para lidar com isso. Mas no Python aqui não precisa, porque a função append ela é extremamente eficiente. Então, você pode ir criando aí de acordo com a necessidade. Tá aí, bonitinho aí, ó. Isso aqui pode estar zerada, vai criando de acordo com a necessidade. Beleza, tá lá minha lista quad. Armazenar resultados. Vou mostrar aqui, utilizando aqui outras estruturas de dados, por exemplo. Ó, vamos mostrar outro exemplo, já que eu já mostrei na aula passada. Utilizando aqui a data frame da biblioteca Pandas. O Pandas aí, da biblioteca Pandas. Como que a gente pode executar isso aqui na biblioteca Pandas? Primeiro a gente precisa importar ela, né? Aí que eu importo a biblioteca e dou um apelido para ela, só para não ficar digitando esse nome completo. Aí aqui eu vou acessar, por exemplo, aqui eu vou só copiar aqui para ter essa lista aqui em todo lugar. Aqui eu vou criar aqui, vou converter isso aqui numa estrutura de dados do Panda, que eu vou chamar de DF de Data Frame, PD, para acessar a biblioteca aqui, ó. Aí essa biblioteca ela tem uma função que se chama Data Frame. Aí aqui eu vou colocar essa lista, né? Estou só fazendo uma conversão simples aqui. E vou falar que essa coluna, ele me ajuda, né, a identificar os nomes, tá vendo? Porque às vezes, como é que escreve colunas mesmo? Colunas. Aí você vem aqui e coloca aqui, ó. Vou chamar isso aqui de elementos, essa coluna. Fechei aqui. Então, rodei o Pandas, minha lista, e converti ela aqui em data frame. Tá lá, ó, minha lista aqui de elementos, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho uma data frame aqui com uma coluna, né? Uma coluna é o que está sendo mostrado aqui, 4 linhas. Por padrão, linha vem na frente. Então tá aqui, ó, 4 linhas e uma coluna. E o nome dessa coluna aqui se chama elementos. Aí como que eu posso fazer isso aqui no Pandas? Eu posso usar operações vetorizadas. O que seria uma operação vetorizada? É que ele executa o procedimento de interesse de forma repetitiva com um loop implícito. Eu não preciso declarar um loop explícito assim, ó. Então como que seria isso? Seria algo mais ou menos assim, ó. Vou criar aqui um def quad, uma data frame com quad, com quadrado. Aí vai ser o df. Qual coluna eu quero acessar? Aí aqui eu coloco aqui, abre e fecha colchete, abre aspas aqui, e o nome da coluna, elementos, elevado ao quadrado. Então tá aí minha coluna elevada ao quadrado. Olha só que legal, sem loop explícito. Por quê? Porque o Pandas, ele suporta a vetorização. Então essa operação aqui, ó, foi aplicada de forma repetitiva em cada um dos elementos. Internamente foi uma operação como essa aqui que foi executada. Tá? Provavelmente implementada na linguagem de programação C, que é uma linguagem de mais baixo nível, mais próximo da máquina e extremamente eficiente computacionalmente. Então, essas operações de vetorização, além delas ser simples, fáceis de ser feita, elas são muito eficientes computacionalmente. Outra forma também seria assim, ó, poderia digitar assim, df, ponto, e o nome da coluna. Aqui eu acesso aqui, por exemplo, aqui, ó, os elementos, e aqui eu elevo ao quadrado.
Poderia ser feito assim também. Então, uma terceira forma, isso aqui é uma estrutura bidimensional, né? Então, lá no Panda, gente, a gente tem, por exemplo, três estruturas básicas, mas a gente geralmente vai trabalhar, na ampla maioria das vezes, com data frame. A data frame ela é bidimensional, ou seja, linhas por colunas. Nós temos a série, que é unidimensional, é só uma linha, né? Ou uma coluna, vai depender conforme a posição. Então, lá uma linha gigante ou uma coluna gigante. Uma linha, acho que talvez talvez uma coluna gigante, unidimensional, e nós temos também os painéis. Os painéis aí são três dimensões. Mas, para falar a verdade, com a data frame eu nunca utilizei. Geralmente o que eu mais utilizo é essa estrutura bidimensional, que ela parece muito com o Excel, né? Então, assim, cada coluna representa uma variável. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar uma nova variável aqui, ó, na minha data frame original. Qual que é a minha data frame original? É o DF, com 4 linhas e uma coluna. Está aqui, ó, 4 linhas e uma coluna. Vou criar aqui uma segunda coluna. Vou chamar aqui de quad. Seriam aqueles elementos elevados ao quadrado. E aqui eu poderia executar aqui essa operação aqui agora. Aqui que eu estou fazendo, ó, estou criando aqui uma nova coluna em quad, ó. Olha só, uma coluna, ó, quanto que vai ter agora? 2 colunas. Tá lá, ó, bonitinho ali minhas 2 colunas, ó. 2 colunas, ó, com os elementos e com os quad. Na aula passada também eu mostrei que dá para acessar esses elementos aí, ó, por índice também, por indexação. Ah, quer acessar o primeiro elemento? Primeiro elemento de qual coluna? Da coluna quad, por exemplo. Aí, ó. Primeiro elemento da coluna quad. Posso acessar aqui também, ó. O quarto elemento, né? O quarto elemento na posição 3. O quarto elemento na coluna elementos. É o 3, né? Seria esse aqui, ó. Acessei esse. Opa. Acessei esse, depois esse. Então tá aí utilizando aí a solução aqui no DataFrame do Pandas. Eu já vou mostrar aqui mais de curiosidade, que a gente vai ter oportunidade de trabalhar mais com isso, com certeza, que é utilizando aqui o array da NumPy, ou NumPy, da NumPy aí, tá? Essa NumPy aqui, ó, o Pandas a gente associa muito com o Excel, em que cada coluna representa uma variável. O array a gente associa muito com matriz, em que todos os elementos aí é uma variável, tem o mesmo tipo. O array também a gente usa com muita frequência. Por exemplo, imagens de satélite eu represento com array, sei lá, uma matriz gigante. A gente utilizou esse array naquela aula lá na primeira aula de condicional, primeira ou segunda? Não, na segunda aula de condicional, em que a gente acessa lá os elementos daquela base de dados, das prioridades de recuperação ambiental, a gente acessa com um array, uma matriz. Então, essa matriz aqui é muito interessante. Eu vou entrar em mais detalhes, mas a diferença principal é que o array aqui também, ele permite armazenar elementos de uma dimensão, que seria um vetor, de 2 dimensões, que seria uma matriz, e de 3 dimensões, ou mais, que aí seria a generalização, que a gente chama de array. A tradução disso aí é conjunto, mas geralmente o pessoal não usa muito a tradução, não. Arranjo, na verdade a tradução seria arranjo, mas o pessoal não usa muito a tradução, não, utiliza mais array, que seria aí uma generalização de matriz, ou seja, se matriz tem 2 dimensões, um array pode ter 3 dimensões, pode ter 4 dimensões, pode ter n dimensões. Então, como que a gente trabalha aqui com array, aqui, só de curiosidade aqui, ó. Primeiro eu vou importar aqui a biblioteca aqui, ó, NumPy
SNP. O Python padrão não vem com essas bibliotecas, tá? Mas o Anaconda, a instalação via Anaconda, a instalação via WinPy, já vem com essas bibliotecas instaladas por padrão. Aqui eu já vou copiar a lista, só para deixar aqui bonitinho aqui a lista separada. Aqui ele dá um aviso, né, que eu importei a biblioteca, mas não usei ainda. Calma, meu amigo, a gente vai usar. Então aqui eu vou criar aqui um array aqui, ó. Assim como eu criei um DF, aí como que a gente cria um array? NP para chamar a biblioteca e depois lá tem um método que é para criar. Aí aqui eu vou só transformar direto aqui, ó. Ele deu um erro porque eu não tinha importado, né? Ele não encontrou. Agora sim. Olha lá meu array lá, ó. Cadê? Aqui, ó. Um objeto aí unidimensional, um vetor. Aí como que eu posso fazer para levar ao quadrado? Vou chamar aqui de array quad, seria o array elevado ao quadrado. Aí, o array quad elevado ao quadrado. Eu posso acessar os elementos pelo índice também, ó. Aqui acessando aqui o primeiro elemento. E aqui acessando o terceiro elemento, que está no índice 2. É o primeiro elemento da array, ou do meu vetor, né? Esse aqui é o terceiro elemento da array. Como é unidimensional, vou até chamar de vetor aqui, ó, do meu vetor. Então, isso aqui seria com NumPy, só para trazer uma demonstração. E aqui, ó, só de curiosidade, a NumPy ela tem diversas funções também, ó. np. Acho que é o power. Eu quero levar o AR na potência 2. Eu posso usar uma função também de power aí, que é de potência. Retorna o mesmo resultado também. Usando em uma função específica aí da NumPy. Beleza, gente? Então aqui, ó, mas podem focar por enquanto nisso aqui. Aqui eu estou armazenando aqui meus elementos aqui, ó. Aqui utilizando um loop explícito na lista e aqui executando essas operações aqui com bibliotecas extremamente populares, que é a Pandas e a NumPy. E essas duas bibliotecas permitem vetorização. O que seria vetorização? Aplicar o procedimento de forma repetitiva sem um loop explícito. Então, por debaixo dos panos aí, ó, lá internamente no Python, quando eu executo uma operação como essa, está comendo solto um loop como esse aqui, ó, provavelmente implementado lá na linguagem de programação C, ou então Fortran. São linguagens de programação extremamente eficientes para executar contas, executar cálculos e operações em gerais, assim, no computador. Vou executar aqui um próximo exemplo aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Aqui o Lucas perguntou. Array é a mesma coisa que vetor, né? Isso. Aí, assim, é só questão de nomenclatura. Array, ou então arranjo, que seria a tradução, mas que a gente não usa muito, array seria a generalização de um vetor. Então, assim, a gente tem um vetor que é de uma dimensão. Nós temos a matriz, que é de 2 dimensões, e nós temos o array, que é de 3 dimensões. Tá? 3 não, n dimensões. Pode assumir qualquer quantidade de dimensões aí. Às vezes é difícil. Nossa, 3 dimensões, o que seria isso? Fotografia. Fotografia do seu celular lá, ó, é um array de 3 dimensões. Em que eu tenho, por exemplo, assim, a imagem, né? Tá lá a imagem, eu tenho algo mais ou menos assim, uma fotografia. Como se fosse um raster, tem tipo posição x, y e o valor daquele pixel. Isso. X, Y e uma terceira dimensão, você poderia chamar de Z, por exemplo. Então aqui, por exemplo, você pega lá uma imagem, uma fotografia, ela tem uma matrizona aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, N por M,
N linhas por M colunas. Ela tem, então, aqui uma matrizona aqui na N por M aqui, na região do vermelho. Tem outra matrizona. Aqui eu estou só fazendo essa distorção aqui, mas tem outra matrizona aqui no verde. E tem outra matrizona aqui, ó, no azul. Então, para me gerar aí uma cor colorida, se eu combinar, se eu fizer uma combinação aí com cores no espectro vermelho, na faixa do espectro eletromagnético visível do vermelho, verde e azul, eu posso gerar qualquer cor aí que a gente está habituado a ver, combinando aí essas três cores elementares aí, ó, vermelho, verde e azul. Então, a fotografia do celular é basicamente isso aí. Perfeito. Vamos fazer um intervalinho agora? Aí depois a gente retorna com o segundo exemplo. Aí o segundo exemplo, gente, eu vou trazer aqui, ó, eu vou identificar os números ímpares. Aí, assim, a diferença principal é porque eu não vou retornar a mesma quantidade de elementos. Eu não vou retornar a mesma quantidade de elementos. Mas só que no Python a gente pode ficar tranquilo com relação a isso, que nós temos o append, que é extremamente eficiente para ir juntando esses dados. No R a gente teria que ter mais atenção, porque a gente teria que reservar o espaço antes. Aí depois tem algumas estratégias que a gente usa lá no R, que eu não vou nem entrar em detalhe, mas no Python isso aqui é muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito mais intuitivo, porque o append é o veneno para ir juntando novos dados assim. Então a gente tem uma eficiência computacional muito grande. E é sempre bom a gente relembrar isso, porque conforme o problema que a gente resolvendo, isso pode fazer diferença. Tá? Vai trabalhar lá com a base de dados lá do geoprocessamento, que às vezes uma base de dados lá tem um único exclusivo dado, às vezes tem lá 800 mega, 2 gigas, entendeu? Então isso aí vai fazendo diferença quando a gente aumenta o nosso tamanho de dados. Intervalinho agora aqui, ó, 8h22, vai dar, retornando aqui, eu tinha, só para mostrar aqui, né, um exemplo aqui de um array de mais de 2 dimensões, né, porque a gente está acostumado, habituado, é lá 2 dimensões, né, uma matriz no máximo. Aí aqui, por exemplo, aqui é um software de geoprocessamento, ó, eu tenho aqui uma fotografia qualquer aí, ó. Tem uma fotografia. E aqui, ó, se eu for pesquisar o tipo desses dados, é uma fotografia, estava lá no WhatsApp e tal. Aqui, se eu vier aqui informações, ó, largura, número de colunas, 1280, altura, que é o número de linhas, 960. Vamos olhar mais aqui. Ó, JPEG, fotografia convencional mesmo, viu, gente? Ó, banda 1, banda 2, banda 3. Olha só aqui as dimensões, né? X, que é as colunas, 1280, Y, que é as linhas, 960, e eu tenho 3 bandas. Aí tá aqui dentro, aqui, ó, tá aqui internamente. Aqui tem uma função aqui, por exemplo, aqui no QGIS, ó, que é de reorganizar bandas, que eu posso isolar essas bandas, ó. Então aqui coloquei imagem, vou vir aqui, ó, no espectro eletromagnético do verde, vou selecionar, executei, tá aqui, ó, o verde, ó, o vermelho, né? Só o vermelho, tá aí, só o vermelho. Espectro eletromagnético do vermelho. Mais um aqui, ó, o verde, na faixa do espectro eletromagnético do verde. Aí é claro, né, já, mas por que não está verde? Porque isso aqui tem tons de cinza. Aí a gente vai ter a perfeita associação com as cores a partir do momento que a gente combinar essas 3 cores. É o que está sendo feito aqui, ó. Aqui está combinado. Aí por isso que a gente vê o verde como deveria ser aqui, né? Cinza, o preto, o azul, porque está combinando essas 3 cores, e isso aí eu posso armazenar com um array de 3 dimensões. Ou seja, tantas colunas de pixel, tantas linhas de pixel, e eu tenho 3 bandas, né? Uma na faixa do vermelho, verde e azul. Isso aí seria um array de 3 dimensões. Tá, vamos prosseguir aqui então. Agora o nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo aqui, a gente vai obter
os números ímpares. Ímpares de um conjunto de elementos. Então vamos lá. Aí aqui de antemão, provavelmente a gente vai cair nessa situação aqui, né? Provavelmente a gente vai cair nessa situação, que a gente vai ter que retornar uma quantidade menor de elementos. Não tem problema, o append vai funcionar aqui perfeitamente. Vai trabalhar bem demais o nosso append aqui. Vamos lá. Vou trabalhar com esses mesmos dados aqui. Primeiro aquela solução básica, né? Que seria o quê? Apenas a impressão na tela. Como que seria isso lá? Coisa linda aqui, ó. For elementos in list. O elemento que eu vou acessar um por um, né? Como que eu faço para identificar se o número é ímpar? Primeiro eu vou identificar se ele é par. Para identificar se ele é par, o resto de divisão do número por 2 deve ser igual a zero. O resto da divisão inteira. Então aqui no R eu tenho isso aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o número 20. A divisão, né? A divisão convencional é isso aqui, ó. A barra, né? Uma barra simples. Está lá. Divisão convencional. A divisão inteira são 2 barras. Tá aí a divisão inteira. Divisão inteira, 21 dividido por 2, a divisão inteira dá 2, né? Que aí 2 vezes 10, 20. E qual que seria o resto aqui dessa divisão? Ah, quer obter o resto dessa divisão? Vai dar 1, né? É 1. Então, a divisão de 21 por 2 inteira dá 10, que aí 10 vezes 2 dá 20, e o resto dela é 1. Então, para me saber se é ímpar ou par, o resto da divisão deve ser diferente de zero. Então, se o resto da divisão for igual a zero, quer dizer que é par. Se o resto da divisão for diferente de zero, quer dizer que é ímpar. Vamos primeiro fazer se é par ou ímpar aqui, ó. If. Aí aqui, então, aqui eu tenho um elemento, o resto da divisão dele, né? O resto da divisão dele, dividido por 2, tem que ser igual a zero. Assim eu vou lá e obtenho se isso aqui é par ou ímpar. Aí eu vou fazer assim, ó. Elemento eu vou fazer aqui, ó. Que o elemento é par. Beleza, aqui desses elementos aqui só o 2 é par, né? E para me identificar se é ímpar, é só colocar o oposto disso, né? É só colocar um not aqui, ó. Ou seja, o que não é par vai ser ímpar. Aí, ó, 5 é par, 17 é par. Opa, aqui tem que mudar o texto, né, bonito? 5 é ímpar, 17 é ímpar, 3 é ímpar. Então é só colocar um not aqui, ó. Porque ele inverte o sinal, o not inverte o sinal, né? Então você pega aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. 20 é par, né? Então ele vai dar o quê? True. E se eu quiser inverter, é só colocar aqui, ó. Aí eu estou perguntando se ele é ímpar. Falso. Porque ele é par. Então o not aqui ele serve para inverter o sinal. E ontem aqui no exercício a gente descobriu também que a gente pode usar esse símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui, o til, ele significa not também. Beleza? Só que aqui, not aqui é... Esse caso aqui eu acho mais indicado. Então, seria impressão. Vamos armazenar agora esses elementos aqui.
Olha só, resultado, que resultado? Os quadrados, pô, coloca um nome assim mais descritivo, coloca um nome mais correto. Então, como que a gente armazena? Eu vou copiar isso aqui. Viu, gente? Isso aqui eu não precisaria ficar copiando, não. É só para ter assim, a lista perto. Por qualquer dúvida, eu consulto aqui, tá? Mas eu poderia definir essa lista só uma vez aqui, depois ir utilizando. Então aqui eu já vou aproveitar, né? Aqui, ó. Vou aproveitar isso aqui. Aproveitar isso. A única diferença. Aqui eu criei aqui uma lista vazia aqui, ó. E aqui, ao invés de eu imprimir, eu vou dar um append nessa lista ímpar aqui, ó. Lista ímpar eu vou dar um append para ela armazenar esse elemento aqui, ó. Ou seja, que não é par. Aqui é par, isso aqui é par. Ou seja, eu vou armazenar aqueles elementos que não é par, ou seja, é ímpar. Beleza. Aí eu vou até limpar aqui essas variáveis, porque aqui tem negócio aqui do resultado anterior. Só para não ficar tão poluído, eu vou limpar aqui, ó. Eu posso remover todas as variáveis. Ah, mas perdi tudo? Não tem problema, é só você executar de novo. Tá lá, ó, bonitinha de novo lá, ó. A outra também. Aí que para executar aqui esse loop eu seleciono tudo, né? Tem que ser tudo, porque se eu ir só na primeira ele vai dar um erro, porque ele estava esperando um bloco e depois não veio nada, então você seleciona tudo e imprime. Então tá aí, ó, só os ímpares. Ou seja, o vetor resultado tem menos elementos. Se eu quiser imprimir, eu posso colocar aqui, ó. Tá? Como que seria essa solução no Pandas? Vamos fazer no Pandas também? Usando a boa e velha vetorização. Deixa eu criar aqui minha lista aqui. Não vou importar Pandas de novo. Aliás, vou até tirar daqui, ó. Eu vou importar cá no princípio. Vou tirar o NumPy também. Vou deixar cá no princípio. Eu não preciso ficar importando toda hora. Importo só uma vez, tá ali. Aí aqui, beleza. Eu tenho aqui minha data frame, que vai ser um df. Data frame, D maiúsculo e F maiúsculo, depois tudo minúsculo, minha lista. E aqui eu não sei, acho que eu não preciso nem dar nem nome, tá? Não preciso nem dar nome para coluna. Desculpa, aqui é PD de pandas. Essa função está dentro da biblioteca pandas. Tá sem nome, tá? Não precisa nem ter nome. Aí aqui ele só mostra só o índice, né? Então aqui, ó, o índice dessa linha é 0, o índice dessa linha é 1, o índice dessa linha é 2, o índice dessa linha é 3. E o índice dessa coluna aqui é 0. Não preciso nem dar nome. Aqui eu dei nome aqui, ó. Tá vendo? Porque depois eu ia adicionar outra coluna, né? Para ficar o nome bonitinho, certinho. Mas não preciso nem dar nome aqui no Pandas também. Aí aqui vamos ver como é que a gente executa aqui, ó. Primeiro, vou identificar o que é par. Vamos vetorizar, ó. Deixa eu ver, ó. df. Beleza, ó. O resto das divisões é. Primeiro, identificar o que é par aqui, ó. Tá lá, ó. Primeiro é par, que é o 2, né? Segundo não é par. Terceiro não é par. Quarto não é par. Vamos ver se o NOT vai funcionar. Olha só que interessante. O NOT não funciona aqui no DF. Aqui a gente vai ter que usar o TIL. Tá lá o TIL, ó.
Identificamos, olha só, vetorizado, gente, olha só, isso aqui é maravilhoso. Mas eu reforço, insisto em ensinar o loop, porque a vetorização, ela não vai resolver todos os problemas. Tem determinada tarefa que é muito difícil e às vezes é praticamente, outras vezes é impossível a gente implementar determinada solução utilizando vetorização, porque a vetorização ela é fantástica, ela simplifica muito, em contrapartida ela é mais engessada. Por isso que é importante a gente saber o que é um loop. E detalhe, nem toda linguagem de programação suporta vetorização. Por exemplo, o Python não suporta. Ó. Você quer uma lista dessa aqui? Ó. Quer levar ao quadrado? Não funciona, tá vendo? Porque não é vetorizado. Então, o Python não suporta vetorização. Ah, mas você está usando vetorização aí. É porque essa vetorização está sendo suportada por essas bibliotecas adicionais. Tudo bem, gente? Então, isso é importante. Aí aqui eu posso criar, né? Aqui só imprime, né? Vi que o resultado está funcionando, aí vou armazenar esse resultado aqui numa data frame, então que é DF armazenado aí numa data frame bonitinha. DF ímpar. Tá lá. Aí aqui o que é ímpar? Tá aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos fazer a mesma coisa com. Ah, beleza, né? Aí aqui, ó, vamos supor, aí eu quero ver quais números aí são pares e quais são ímpares aqui. Aí eu posso acessar esses elementos assim, ó, df. Aí, ó. Aí aqui é dados ausente. É, que ele continua retornando isso aqui, ó. Aí o que eu vou fazer para corrigir isso? Eu vou dar um nome aqui, ó. Vou resolver esse problema aqui. Elementos. Vou dar um nome para a coluna. E que tem que ter entre aspas o nome, tá? Aqui já que eu dei nome. Elementos. Gustavo, Diga. por exemplo, eu tenho mais de uma coluna. Para eu nomear essas colunas, é só eu colocar o nomezinho, tipo, em ordem? Isso. É isso mesmo. Se você tivesse. Tá vendo que isso aqui é uma lista, Rebeca? Aí essa lista, por exemplo, poderia ter uma lista assim, ó. Vamos supor que eu tenho 4 colunas. Esse aqui seria coluna 1, seria coluna 2, coluna 3, coluna 4, certo? É só colocar na ordem aqui que ele vai lá e coloca certinho. Beleza, obrigada. Beleza. Eu coloquei o nome, gente, porque ele não estava me permitindo aqui, ó, eliminar aqui esse aqui. Ele estava colocando aqui um NA, que é tipo dados não disponíveis. É tipo o NA de not available, não disponível. O Pandas ele utiliza uma nomenclatura semelhante ao R. Inclusive o Pandas, essa estrutura de data frame,
eu ia falar copiada, mas qual que seria uma palavra menos Inspirado. pejorativa? Ela foi baseada na construção de dataframe do R, tá bom? Então o pessoal do Pandas foi lá e viu, né, que é essa estrutura fantástica de dataframe, que é uma das mais utilizadas no R, e foi lá e implementou no Pandas para disponibilizar para o Python. Aí tem algumas coisas que utilizam até algumas nomenclaturas semelhantes ao R, aí, ó, que é esse NA aí de não available, não disponível, dados ausentes. Então eu tive que colocar o nome porque ele remove certinho aqui, ó. Então olha só o que está sendo feito. Primeira coisa aqui, uma lista. Segunda coisa aqui, uma data frame. Terceira coisa aqui, ó. Ele vai lá e identifica, né, o que é ímpar. Aí tem aqui, ó, o que é ímpar tem true, né? Aí depois aqui, ó, eu tenho aqui meus elementos, né, da minha data frame. Aí ele vai lá e pede para mostrar só aquilo que é true. Aqui pelo índice aqui, ó. O que é true aí? Aí ele vai lá e me mostra aqui, ó. Ele acessa os elementos que são verdadeiros de acordo com esse outro conjunto de dados aqui. Bacana aí. Mostrou só os ímpares aí. Vou fazer a mesma coisa aqui agora, só que com o array. Rebeca, só para complementar a resposta, ó, só para não ficar um extra aqui, ó. Mais de uma coluna no Pandas. Aí, gente, lembrando que isso aqui raramente a gente vai precisar fazer, tá? Ficar criando assim manualmente. Provavelmente a gente vai importar direto, ó, na aula passada, cadê? Aqui, na aula passada eu importei direto lá do arquivo do Excel, ó, tá vendo? Um XLSX. Importei direitinho aqui no Pandas, ó. PD, ele tem um read Excel aqui, ó. Aqui, ó, ele importando aqui direto aqui do... Então, assim, raramente a gente vai precisar ficar construindo uma data frame de forma manual, como eu estou fazendo aqui. Mas se por um acaso precisar, só para passar a informação completa, vamos imaginar que eu tenho aqui, por exemplo, aqui o DAP, e eu tenho aqui, por exemplo, aqui a altura aqui, ó. Eu tenho a altura, DAP e a altura. Como que eu faço para construir uma data frame com esses elementos? Aí eu posso fazer assim, ó, uma data frame, os dados aqui da árvore, né? PD data frame. Aí aqui, gente, olha só, como que eu faço para juntar essas duas data frame? Eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer assim, ó, criar uma lista com esses dois elementos. Criar uma lista. Só que ele cria dessa forma. Ele coloca a primeira coluna, depois ele coloca a segunda coluna. Aí tem uma forma diferente para você colocar linha por linha, que seria usando essa função aqui, ó, o zip. Ele gera um interator também, só para converter em lista aqui, ó. Olha o que o zip faz, ó. Ele coloca 2 a 2, ó. E é assim que a gente deve passar para o Pandas, tá? Ao invés de passar coluna 1, depois coluna 2, aí você vai colocando dados a dados, ó. Linha 1, a primeira linha da coluna 1 e primeira linha da coluna 2, ó. 2 a 2 aqui, ó. Aí eu poderia ter vários, poderia ter uma terceira coluna, aí você passa com o zip. Tá? Aí você coloca aqui, ó, zip, DAP, altura, e aqui você dá o nome das colunas. Você dá o nome que você quiser, aqui não precisa coincidir não. Por exemplo, isso aqui eu vou chamar de diâmetro
E esse outro aqui eu vou chamar de alt. Eu posso ter o nome que eu quiser aqui. Não precisa coincidir com o nome do objeto. Só fechar aqui a linha. Pá, pá, pá. Aqui, ó, minha árvore bonitinha aí com os 2 elementos, tá? Se tivesse 3 elementos, é só adicionar aqui. 4 elementos. Cadê? Aqui, ó, minha data frame árvore, ó, com diâmetro e altura aí, ó, dos elementos. Tá? Só para passar a informação completa, mas raramente a gente vai usar. Deixa eu colocar um comentário aqui. Isso aqui é um extra, só para não ficar chamando a atenção. Beleza. Vamos para NumPy agora. Então aqui eu tenho minha lista que eu vou copiar, tá? Só para deixar pertinho aqui. Aí aqui eu vou criar aqui minha array, np, para chamar a biblioteca NumPy, que eu dei o apelido para ela aqui, ó. Aí ela tem um método que é de construção de array. E a NumPy também, gente, tem ferramentas de importação também, tá? Só que ela não tem, por exemplo, por definição, uma ferramenta para importar direto do Excel. Então, por isso que raramente eu utilizo aí a NumPy para importação de dados. Mas eu já precisei usar. Ela tem umas ferramentas lá muito interessantes de importação, principalmente se os dados não são padronizados. Ela tem lá uns mecanismos de importar bytes lá, que eu usei, por exemplo, para importar dados lá do radar, lá do professor verbal. Então ela tem lá algumas ferramentas interessantes de importação de dados. Mas para importação assim, de base de dados, como a gente está habituado, numa planilha do Excel, no arquivo texto, a Pandas seria a minha recomendação número 1. Então aqui eu vou identificar aqui quais seriam ímpares, né? Então vou identificar aqui, ó. Vou chamar isso aqui de... Ele vai identificar os índices aqui que são ímpar. Aí vai ser para falar a verdade, gente, vai ser a mesma... Basicamente a mesma sintaxe. Bandas. Aqui primeiro identificando o que é zero. Ah, tem que colocar a lista aqui, senão ele cria um array vazio. Array lá bonitinho lá, né? Tá aqui, ó, com 4 elementos. Identifica o que é par. E aqui eu coloco o que é ímpar. Observe que o array em o pandas aceita lá aquele operador not. Tudo bem, gente? E suspeito também que não deve aceitar nem o ent e nem o or. Então a gente tem que colocar os símbolos. E comercial para ent e essa barra reta aqui para or. Então tá aí os índices, né, que são ímpares. E agora aqui, para me acessar aqui o par, né, vou criar aqui a array ímpar. Vai ser, eu vou acessar os elementos pelo índice ímpar aqui. Aí. Aliás, vou até adotar essa nomenclatura aqui, né? Isso aqui, na verdade, não seria os ímpares, né? Ó, executar de novo. Isso aqui, na verdade, ele fala os índices, né? Os índices que são ímpares e os índices que não são ímpares. Então, aqui o df. Índice par aí, ó. Esse sim seria o DF, a data frame com os ímpares.
Às vezes eu estou trocando ímpar por par, mas vocês estão entendendo, né? Aí, DF ímpar. Agora sim. Se quiser imprimir aqui, tem que ir utilizando um array. Tá? Operações vetorizadas. Qual que eu utilizo mais? Depende. Tá? Se for coisa simples, eu já faço assim logo direto. Ó. Conforme a coisa, eu faço assim porque eu não preciso nem importar a biblioteca. Lembrando que não são todas as instalações do Python que tem NumPy e que tem Pandas. Anaconda e o InPython tem. Aí é tranquilão. Perfeito. Você pega, por exemplo, uma instalação do Python, que vinha com ArcGIS, por exemplo. No primeiro momento só vinha só a NumPy, a NumPy. Por exemplo, você pega a versão, se eu não me engano, a versão 10.3 do ArcGIS, ele não vinha com a Pandas instalado. Então, assim, qualquer operação que você fosse executar no ArcGIS internamente no Python que precisasse da Pandas, você teria que instalar essa biblioteca. Aí você já tem um complicador com relação a isso, né? Você teria que fazer essa instalação. Aí depois, eu acho, se eu não me engano, depois da 10.6 ou 10.5, aí já passou a vir a Pandas lá já instalado. Aí você podia executar qualquer procedimento tranquilamente. Você pega, por exemplo, aqui o QGIS. O QGIS também vem com instalação do Python. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, só de curiosidade aqui. Ó. Todos os programas. QGIS, apps, Python. A vez que ele utiliza a 3.7. A gente, inclusive, utiliza a 3.9 aqui, né? Não tem problema, não tem tanta diferença. Se a gente for ver aqui, ó. Lib... Não, aqui, ó. Também não. Aqui, ó, Site Packets. As bibliotecas que já vem lá com Pandas, ó, já vem muita coisa, ó, que vem com o Python do QGIS, ó, já vem com Pandas, aí você já fica tranquilo, ó, já vem com o SP, que é o científico com Python, já vem com a NumPy também, com certeza. Deixa eu só achar ela aqui, ó, NumPy, tá aqui, ó, NumPy. E já vem com outras bibliotecas, essa aqui, ó, para rede, para trabalhar com rede, ó, Network X, muito interessante. Já vem com as bibliotecas básicas aí, tá? Então, assim, o NumPy, Panda são bibliotecas mais comuns. A gente encontra instalações fáceis aí. Mas se você for instalar aqui no... Se for no site lá do Python, por exemplo, aqui, ó, o python.org lá, ó, essa instalação que você fizer aqui, ele não vem com essas bibliotecas, aí você tem que instalar. Então, por isso que eu digo assim, ó, por natureza, o Python não suporta essas operações vetorizadas aqui, ó. Que são o quê? São operações de repetição implícita, né? Que ele faz por baixo dos panos, que ele faz escondido. Ele faz provavelmente na linguagem de programação C e executa isso de uma maneira muito eficiente computacionalmente. Aqui eu não vou entrar em detalhe, mas se fizesse uma comparação de tempo com uma base de dados muito grande, a Pandas e a NumPy aqui ia bater com certa facilidade nessa alternativa aqui, que é o loop explícito. Porque esse loop aqui, ele tá implementado aqui em Python puro, né? E o Python, como é uma linguagem de mais alto nível do que C, é mais próximo do ser humano, com isso mais fácil de programar, então ele tende a ser mais ineficiente computacionalmente. Mas a gente não precisa ficar preocupando muito com esses detalhes no primeiro momento, não. É importante a gente entender e saber as boas práticas, mas buscar assim, otimizações quando realmente for necessário. Então aqui essa aula aqui a gente aprendeu aqui, então, focamos aqui, né, nessa parte aqui no processo aí de repetição, e como que a gente cria, armazena os objetos, que é o que realmente vai acontecer na prática. E a partir da aula de semana que vem, a gente vai aprender outras estruturas de dados. Aqui a gente aprendeu uma estrutura que se chama, se a gente fosse generalizar, seria sequencial, estrutura de dados de sequência, que dá para a gente acessar os elementos pelo índice. Tá? Então, aqui eu até mostrei aqui, ó,
como que acessa os elementos pelo índice aqui, mostrei aqui mostrei no Pandas também, né? Aqui está mostrado aqui no Pandas, mostrei no NumPy, então dá para acessar os elementos pelo índice, aí, cada um dos elementos. E aqui também dá para acessar também aqui na lista. Na aula que vem a gente vai aprender outras estruturas de dados aí também, que pode ser útil para nos auxiliar no dia a dia. Já vou encerrando a aula aqui, gente, a gravação, para não ficar muito longo, mas vocês podem ficar à vontade